Contrariando o que havia informado antes, a Petrobras anunciou que vai aumentar o valor da gasolina e do diesel. O aumento, que passa a vigorar a partir desta quinta-feira, 19/9, será, em média, de 3,5% e 4,2%, respectivamente. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras não ajustaria os preços. Em seguida, a estatal comunicou ao mercado que havia decidido acompanhar a variação do mercado nos próximos dias e não fazer um ajuste de forma imediata. O último reajuste no preço da gasolina havia sido no dia 5 deste mês. Já o do diesel, na sexta-feira, 13. Desde junho, a política de preços da Petrobras não tem periodicidade pré-definida para a aplicação de reajustes. O aumento anunciado pela Petrobras não deve afetar significativamente a posição do Brasil no ranking internacional dos países que mais cobram por esses produtos. Isso porque, como essa comparação dos preços é feita em dólar, a recente valorização da moeda americana em relação ao real acaba amortizando essa variação para cima tanto da gasolina quanto do diesel. O Brasil continua, assim, a ocupar posições intermediárias no ranking do City Global Petrol Prices, que usa como referência os preços praticados pela Petrobras. Até o dia 16 de setembro, últimos dados disponíveis, o Brasil ocupava o 94º lugar no ranking de 164 países com gasolina mais cara no mundo, $1,05. Em relação ao diesel, o Brasil era o 106º dos 163 países do ranking. O diesel mais caro era encontrado, respectivamente, em Hong Kong, Mônaco e Islândia. O mais barato, em Cuba, no Irã e na Venezuela. Assim, ainda que o Brasil ocupe posições intermediárias, o peso real do combustível no bolso do consumidor brasileiro é muito maior do que em muitos países desenvolvidos onde a gasolina e o diesel são mais caros, mas o salário mínimo também tende a ser maior. Dentro do país você tem diferenças por causa da tributação de ICMS. O Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara do Brasil porque o ICMS sobre a gasolina é de mais de 30%. É um dos percentuais mais altos de ICMS que você tem no país inteiro e isso dá diferença muito grande em relação a outros estados, disse. Mas, sem uma considerável queda no preço internacional do petróleo, dois cenários poderiam reduzir o preço dos combustíveis no Brasil de forma instantânea. Um deles é a intervenção no preço praticado pela Petrobras vista como medida indesejável por quem defende a autonomia da empresa em relação ao governo, já que compromete o caixa da empresa e é uma sinalização ruim para os investidores. Entre 2014 e 2017, a Petrobras acumulou mais de 70 bilhões de reais em prejuízos, resultados que são atribuídos não só aos desvios por corrupção revelados pela Operação Lava Jato, mas também à política de preços controlados. O governo da ex-presidente Dilma Rousseff, PT, foi criticado por congelar preços em períodos de aumento do preço do petróleo, como medida para tentar controlar a inflação. Logo nos primeiros meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro também interveio na política de preços da Petrobras, ao determinar que a estatal suspendesse um aumento no diesel. No dia seguinte, a queda de mais de 8% nas ações da empresa fez a petroleira perder 32,4 bilhões de reais em valor de mercado. Outro cenário para a redução do preço do combustível no curto prazo seria a redução dos tributos, o que parece pouco provável no Brasil, onde tanto o governo federal quanto a maioria dos estados estão com as contas comprometidas. No entanto, a maior parcela de tributo é estadual, o ICMS corresponde, em média, a 15% do preço final do diesel e 29% da gasolina, segundo dados da Petrobras. Isso significa que, em média, a cada R$ 10 gastos com gasolina no Brasil, R$ 4,40 são de tributos. No diesel, a cada R$ 10 em compra, R$ 2,40 são referentes aos tributos. É o caso, por exemplo, da Noruega, que figura entre os países com combustíveis mais caros,
apesar de ser a maior produtora e exportadora de petróleo e gás da Europa Ocidental. O preço alto vem de uma alta tributação para desestimular o consumo de combustível fóssil. O país é frequentemente acusado de hipocrisia em sua política ambiental, ao mesmo tempo em que é conhecido como exemplo na proteção do meio ambiente, é um dos principais exportadores de petróleo e gás do mundo. Outro cenário capaz de reduzir o preço dos combustíveis seria estimular a competição na cadeia de produção. A Petrobras detém praticamente o monopólio do mercado de refino do país, por exemplo. Mas, em junho, a estatal assinou um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, que prevê a venda de 8 das suas 13 unidades de refino, o que corresponde a cerca de 50% de sua capacidade. O CAD havia aberto inquérito para investigar se a Petrobras abusava de sua posição dominante no setor, já que a estatal detém 98% do mercado de refino do país. O objetivo era apurar se a Petrobras estaria usando sua posição para manipular o preço dos combustíveis e evitar a entrada de novos concorrentes. O plano prevê, além do desinvestimentos em ativos relacionados a transporte de combustíveis, na Bairro Distribuidora a venda de 8 refinarias, Abreu e Lima, RNES, Unidade de Industrialização do Xisto, SIX, Landulfo Alves, RLAM, Gabriel Passos, REGAP, Presidente Getúlio Vargas, REPAR, Alberto Pasqualini, FAP, Isaac Sabá, REMAN, e Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, Lubnor. Além disso, as refinarias RLAM, RNES, REPAR, REFAP e REGAP não poderão ser adquiridas por um mesmo comprador ou empresas de um mesmo grupo econômico por serem considerados como potencialmente concorrentes. O cronograma e o cumprimento dos compromissos assumidos junto ao CAD serão acompanhados por um agente externo, a ser contratado pela Petrobras, segundo especificações a serem estabelecidas em comum acordo, disse a Petrobras em comunicado ao mercado na ocasião. Sobre a formação de preços, a estatal diz que como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no preço final, que incorpora tributos e repasses dos demais agentes do setor de comercialização, distribuidores, revendedores e produtores de biocombustíveis, entre outros.